Muito bem, muito bem. Estamos aqui de volta com mais uma história que cura. E hoje, com essa pessoa que é muito mais especial, vocês vão conhecer ela, que é a Dai. A Dai tem uma história, como eu posso dizer, que poucas pessoas têm a oportunidade de viver. E eu entendo que, né, Deus separou ela para viver algo. E eu sei que nós vamos contar para vocês aqui. E você fica até o final. Vocês não ligam aí pra Rebeca, não, que a Rebeca tá no cômodo do lado aqui. Ela tá doida pra entrar aqui, e aí eu fechei a porta. Vocês vão ouvir aí os gritinhos aí no fundo, mas faz parte, né? Tem uma criança pequena em casa, é isso daí. Então tá bom, vamos lá. Sem mais delongas, minha querida Dai, fala aí quem é você, quanto tempo você conhece Jesus, de onde você fala, onde você está. E, bom, se apresente. Oi, gente. Eu sou a Dayana Gomes, tenho 32 anos. Eu nasci em São Paulo, mas moro em Brasília há 7 anos. Bom, tenho uma experiência muito dolorosa, e a proporção que é dolorosa, eu acredito que ela também possa trazer ânimo e esperança, né? Essa, esse é o meu desejo, em compartilhar algo tão doloroso da minha trajetória, mas que a cada instante eu vejo a graça de Deus sendo manifestada na minha vida, assim, me sustentando a cada dia. E essa história tem a ver com a minha mãe. A minha mãe teve uma origem muito humilde, ela nasceu no Rio Grande do Norte, ainda menor de idade, ela foi para São Paulo, né? Uma história muito conhecida, assim, né? De pessoas Uma que história moram no corriqueira Nordeste, de quem migra, né, do buscam Nordeste para o Sul, né? uma vida melhor em São Paulo. E antes disso, ela trabalhou a vida inteira, assim, né? A sua infância, adolescência, na roça. E em São Paulo, ela, né, morou muito tempo sozinha. Ela tem uma história, assim, teve uma história de muita luta, sempre contando só com ela mesma, muito independente. Ela teve 3 filhas, né? Eu e minhas 2 irmãs. Sim. E nos criou, uma das minhas irmãs, uma tia minha criou em Rondônia, né? Eu e minha irmã, a Rose, ela nos criou sozinha, né? Então sempre foi uma história de muita luta. E ela trabalhou a vida toda como costureira, depois em São Paulo, um longo tempo. E o meu sonho foi, assim, proporcionar o melhor para minha mãe, né? Nesse sentido de ver a luta dela de tanto tempo, meados de 2014, assim, eu tentava convencer ela a vir morar com a gente aqui em Brasília, porque ela trabalhava muito e não precisava mais, assim, né, de se matar de trabalhar, que é uma coisa que ela até falava. Então, eu queria Trabalhava muito. proporcionar um bem-estar para ela, sabe? Sim. E aí, enfim, as coisas deram certo. Ela veio morar com a gente em 2015, ela vendeu o apartamento dela em São Paulo, ela morava só. Então, isso me angustiava muito. Pedia muito para Deus isso, né? Assim, de poder ter a oportunidade de honrar minha mãe, de ser grata por tudo que ela fez. Esse sentimento era muito forte, assim, era um sonho que eu queria realizar. E aí ela veio em junho de 2015 morar conosco, ela estava muito empolgada. E eu vi, assim, que era um começo, né? Dessa realização. Começo de realizar esse sonho dela poder ter mais qualidade de vida, ter mais lazer. E assim foi, assim, uns 2 meses, ela curtiu muito. Como ela não queria parar 100% de trabalhar, a gente ainda colocou uma plaquinha, assim, de conserto, né, de costura, para ela não ficar também sem nada, né, que é uma mudança grande, né, mudar de estado e tudo. Só que aí, a gente, durante os meses, a gente colocou uma meta, assim, dela ir no médico, ver como é que ela estava, porque ela já tinha muitas dores. Mas Sim. nunca diagnosticou nada, nunca tratou nada, né, a fundo, porque sempre dependeu do SUS também, então era mais difícil. E ela não tinha muita paciência para se cuidar, ela não insistia muito, não corria atrás. Era difícil, ela era teimosa nesse sentido. E aí a gente conseguiu, né, passar nesses médicos, aí diagnosticou artrose no quadril e artrite no ombro, já bem avançados. Então, ela tinha muita dor, uma dor assim crônica, tanto que era como se o osso, né, roçasse um no outro no quadril. Era, às vezes ela não conseguia andar, tinha, né, mancava.
Era bem difícil. Ó, Além então, disso, só para a gente pode falar. recapitular um pouquinho, vocês foram para Brasília, né, por questões de trabalho, né? Trabalho, isso. Sua mãe sempre fez de origem humilde, muito humilde. Vocês tiveram muitas dificuldades, né, em São Paulo, né, acredito eu. E quando vocês foram para Brasília, vocês conseguiram realizar o sonho de honrar sua mãe, né, de ter uma casa, de ter um cantinho para vocês, de ter um cantinho para ela, e trouxe ela aí para morar com vocês, certo? É isso aí. Certo. Agora a Comigo e com meu história, marido, né? agora a história começa a ficar muito boa. Vocês compraram essa casa, certo? Vocês compraram essa Não, casa, pelo que você nos disse até agora. Sua mãe tinha muitas dores, né? Com alguns problemas, né? Acho que depois também que ela soube que ela tinha aí um quadro de artrite, né? Ela, ela também meio que ficou mais triste, ficou um pouco mais para baixo. Mas enfim, vocês compraram a casa, reformaram a casa e o que aconteceu daí depois disso? então, no fim de semana que a gente ia mudar, né? Eu lembro que a gente ia mudar na segunda-feira, que era um feriado aqui em Brasília, que seria dia 30 de novembro. Sim, E no sábado fomos todos para casa limpar, né? Aquela faxina pré-mudança, muita sujeira. Aí ele falou: a sua mãe não quis vir. Eu insisti e tudo, mas ela não quis vir. E aí eu lembro que eu pensei assim: não, é até melhor, porque ela já tava com muita dor, né? E, tipo, essas limpezas, assim, são pesadas. Então, eu pensei, melhor ela não vir, ela descansa, melhor, que amanhã, né, seria a mudança. E, e a gente demorou a voltar. Então, aí quando a gente voltou, a casa estava escura, estava tudo apagada, a gente chegou, já era tarde. E aí eu encontrei ela, né, na varanda de trás, assim, o carro, eu abri o portão, né, de cadeado, o carro foi iluminando e eu vi ela pendurada, ela tinha cometido suicídio. E ali o mundo desabou. Eu entrei em choque e aí quem estava no carro, né, o meu marido, a sobrinha dele, nosso amigo viu. Eu gritei, né, eles não entenderam porque eu gritei. E não consegui ir para perto, e fugir, fui para a cozinha, desabei. Entrei no limbo, assim, entrei no modo de estado de choque, de anestesia, e depois disso foi muito rápido, assim, na minha mente não conseguia processar, aí já chegou o SAMU. Na minha mente era como se tudo tivesse acontecido rápido. Chegou o SAMU, chegou os nossos pastores, que já ligou para ajudar. E aí me tiraram da casa. É, bom, Dai, eu acredito, né? A gente é amigo há muitos anos e a gente teve aí com vocês um tempo, né? Uns dias, mas a gente não acompanhou assim tão de perto como foi esse processo. E eu sei que não é algo fácil de falar, né? Por isso que o nome desse troço aqui é História que Cura, porque à medida que a gente fala sobre essas coisas, eu acredito que Deus ele também faz a obra dele em quem precisa ouvir essa história. O que eu quero saber é o seguinte: esse tema, né, que é o suicídio, né? A gente até falava nisso antes da gente começar a gravar, né? É um tabu, né, no nosso meio, no meio cristão, né? Porque não é algo que a gente fala muito, porque é algo doloroso, é algo que a gente procura evitar. E eu sei que você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, né? Não, antes de começar aqui eu já tinha te falado isso e estou falando agora aqui gravado, porque não é fácil passar por isso. Mas o que eu quero saber é o seguinte: como como foi esse processo como foi esse processo do teu luto e como foi o cuidado de Deus com você nesse tempo, porque já fazem alguns anos, mas a gente sabe que não é tão simples assim. E eu quero que você fale um pouco sobre essas coisas, né? O que tem no teu coração sobre isso. sim. É, hoje eu vejo ainda mais, assim, em cada detalhe, por mais que seja doloroso revisitar tudo isso,
mas é importante até para eu trazer à memória, assim, o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, o mundo desabou, caiu e ainda assim Deus continuou sendo Deus. Ele manifestou o cuidado dele comigo, com o Jefferson, em cada detalhe. Tanto assim essa questão, né, da mudança, estava tudo preparado para mudar e a gente não sabia para onde ia, porque aconteceu, né, o suicídio aconteceu na casa que a gente morava de aluguel. Então, a casa que a gente ia mudar era a nossa casa que a gente comprou junto com a minha mãe, sonhamos junto com ela, e é uma casa que a gente não conseguiu morar, né? As primeiras vezes que eu fui lá, eu, né, tive crises de choro, então ficou inviável morar lá. Mas, assim, a nossa igreja, né, as pessoas se mobilizaram, fizeram uma mudança para a gente, para essa casa, para que a gente não tivesse contato com a casa onde aconteceu. E mesmo a gente não tendo decidido morar lá, né, esse período para a gente se recompor um pouco e decidir para onde a gente ia, né, um dos nossos pastores nos abrigou na casa dele, ele tinha acabado de mudar para essa casa que ele construiu, tinha um quarto de hóspedes vazio, ele pegou a nossa cama, levou para casa dele para a gente ficar lá Uau. até a gente ter condições de decidir. Isso foi assim, um cuidado muito grande. Tanto esses preparativos com velório, tudo é tão delicado, os nossos pastores estiveram do nosso lado, é, abrigaram a nossa família que veio, né? A minha irmã, minhas duas irmãs, meu tio, minha tia, né? A gente não tinha estrutura para decidir nada. Não Então tinha nem Deus preparou emocional para desde isso também, né, Dé? antes. Nenhum. Uhum. E Deus levantou pessoas para cuidar, para reconhecer o corpo, tudo. No início foi muito difícil, porque eu tive uma cobrança muito grande e lidar com a culpa é algo muito difícil, é algo que é só o tempo mesmo para ir digerindo tudo isso, né? Porque a gente se questiona o que eu poderia ter feito, por que eu não voltei antes, por que eu não liguei, enfim, são muitos questionamentos para mim, para Deus. Isso é um processo assim, ao longo do tempo, mas eu lembro que eu buscava muito respostas, que eu tinha pesadelos, assim, procurando, vasculhando as coisas, e quando eu estava perto de encontrar, eu acordava, e aí acordava em prantos, e até assim, não só em sonhos, mas nas coisas dela, eu procurava, queria uma resposta, e até que eu cheguei, né, a um entendimento de que ainda que eu tivesse né, algum papel, algum bilhete, até quero até falar disso, que eu encontrei uma coisa, mas não é uma resposta, mas, né, isso não atraria de volta. E eu encontrei nas coisas dela, assim, depois, como tudo estava arrumado para a gente mudar, encontrei um pacote, assim, com instruções de como ela queria ser enterrada. Não era uma resposta, mas tipo, ela já vinha pensando naquilo. Tinha uma roupa, tinha uma bijuteria, tinha até uma sandália e tinha até um batom. Então, assim, Ela aquilo já estava pensou, ela pensou, ela pensou até nisso, né? Tipo assim, ó, se um real. dia chegar a acontecer que vocês façam isso por mim. Então, É, assim, é uma coisa que ela já vinha pensando em fazer, e, assim, é surreal, né? Encontrar isso. ô, Mas, Rai, deixa eu te fazer mais uma perguntinha, só te interromper aqui, mas a gente falou um pouquinho sobre esse seu processo de luto e de uma aliança de oração, né? Que você até teve uma experiência. Você entrou num processo profundo de luto, né? A gente que é seu amigo, as pessoas mais próximas sabem disso, não é fácil. É, perder um ente querido, não, ninguém quer, ninguém gosta. E conta um pouco para nós, um pouco mais dessa aliança de oração, como é que esse povo fez, como é que foi essa experiência dentro do teu processo de luto, como que foi isso? então, eu falei dos pesadelos, né? E aí eu comecei a ter alguns pesadelos que era como se tivesse algo me sufocando. Então, era uma opressão que era física. Eu sentia, era, né, muito forte. E foi aí um start para eu meio que sair desse estado de anestesiado que eu tava, né? Assim, sem acreditar ainda. E às vezes que eu começava a relembrar, era, nossa, muita dor. É como eu te falei, era como se uma lança me furasse, assim.
E aí, esses sonhos, né, esses pesadelos, começaram a me chacoalhar para me posicionar de alguma forma, né, espiritualmente. E só que eu não tinha forças para fazer isso sozinha. E aí, assim, foi muito importante contar com, né, com essas amizades que eu falei, e amizades de vários lugares, né, pessoas de perto, pessoas de longe. E que bom que eu pude ter, né, essa abertura, ter esse suporte, essa rede de apoio para recorrer, para dizer, olha, eu não estou bem, não estou conseguindo dormir, eu estou me sentindo oprimida, tô, sabe, já estava, né, num estado de muita tristeza, então não conseguia orar sozinha, não conseguia jejuar, então foi muito importante. Então eu lembro que dessas alianças com a minha irmã lá de Rondônia, que também passou por isso, por, né, sentir essa opressão, essa carga espiritual muito forte. Eu lembro é, desculpa, da Karina também, de Belo Horizonte, tem uma amiga aqui de Brasília também, a Paulinha. Então, pessoas que foram, assim, anjos de Deus, porque, de fato, chega um ponto que sozinha não dá, sabe? Não tem condição. E, e foi muito importante me posicionar dessa forma, porque, de fato, existia algo que queria me tragar, sabe? Me Sim. prender nesse estado. Daí, com certeza que eu acho que isso é até também uma mensagem que você faz questão de levar, né? No teu Instagram ali, semanalmente, você tá falando muito sobre isso, que é a questão da saúde mental, né? Porque isso te abalou emocionalmente, né? Com certeza. É, com certeza os irmãos da igreja foram essenciais para você. Deus levantou pessoas para te ajudar nesse acidente. E até no começo a gente falou que é sobre esse tabu, né? Que não só também essa questão, esse assunto que é o suicídio, mas enfim, também falar sobre saúde mental, né? Hoje no meio cristão se fala muito pouco sobre isso e queria que você dissesse nas tuas palavras como que isso te afetou, né? Como que a gente até quando a gente tava ensaiando para gravar isso aqui, né, você falou, ó, o negócio é o seguinte, cara, tem dia que eu não tô afim de falar disso e tá tudo certo, mas tem dia que eu tô beleza e também tá tudo certo. Porque faz parte, são as aflições que a gente vive, né? Eu até falei antes que Deus ele escolhe alguns para dar histórias para essas pessoas e essas histórias eu acredito que contadas vão gerar muita força em quem precisa ouvir. Fala um pouco para nós sobre isso, como isso te afetou emocionalmente, como foram esses anos para você, quais foram os passos que você precisou tomar para se recompor, se reconstruir, ficar de pé novamente, né? E se tornar essa pessoa maravilhosa que você, né, tem se tornado. Fala mais aí para nós. Então, foi engraçado, né? Porque precisa chegar no extremo, né? No caso, perder alguém assim, ou ter alguém perto da gente, né? Que perde alguém para o suicídio, para essa luz, né? Acender e a gente começar a perceber o que de fato é óbvio, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Deus também nos fez trinos nesse aspecto, né? Na nossa estrutura é trina. E aí, assim, é quase cultural, né? A nível mundial, essa desassociação, né? De mente, corpo, espírito. Então, a nossa saúde mental, ela é igualmente importante como a nossa saúde física. A diferença é que, sei lá, se você começa a sentir uma dor no pé, você vai atrás de um ortopedista, ou de um podólogo, se a sua unha encravar, você vai tratar de alguma forma. Mas se você começa a sentir angustiado, ansioso, você ignora, passa por cima. Ah, porque eu tenho que produzir, porque a vida não para. Só que a gente não percebe que são sinais, né? De alguma forma a gente começa a dar sinais. No caso da minha mãe, assim, depois, conversando com uma amiga dela muito íntima, conversando com a minha avó também, que eu fui visitá-la lá no Rio Grande do Norte, em 2018, eu soube de vários outros, né, informações que eu não sabia sobre minha mãe. Então, é como se ela tivesse tido depressão a vida toda, mas se adaptou né, a conviver com essa doença. Então, essa amiga me falou que dava, assim, né, dava uns toques, ó, procura um psicólogo, vai se cuidar. E minha mãe
ignorava, assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para essas Uhum. frescuras, né? Por falta de conhecimento, por falta de, enfim, de instrução. A minha avó relatou que na infância minha mãe tinha tentado suicídio, tomando remédios. Então, tem toda uma história por trás, né? Eu vejo, assim, que foi uma soma de coisas. Tinha a dor física, né, da artrite, da artrose, sim, isso era muito grande, mas também tinha uma dor emocional muito, né, muito grande que pesava de não saber lidar com algumas frustrações que aconteceram. Então, quem busca suicídio, né, a pessoa busca acabar com a dor, né, ela não encontra mais vida na vida que ela tem vivido e não encontra uma outra saída. E é muito triste isso, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Então, ultimamente, nos últimos anos, a gente vê notícias de pastores cometendo suicídio, né? Nossa, A gente acha que isso é as terrível. pessoas são de ferro. Pois é, então, e não são, nós somos humanos, Deus sabe da nossa limitação humana, das nossas fragilidades, e Ele nos dá condições de cuidar da gente de forma integral, né? A gente não pode entregar a nossa vida para Deus parcialmente, 90%. Né? Ele quer cuidar da gente de todas as formas, nos dar prosperidade, mas também Ele quer nos dar uma genuína paz, né? Então, é algo que eu me dispus a falar, primeiro por ter vivido tudo isso, né? Porque no início a minha oração era tamanha dor que eu pedia para Deus me mostrar o propósito disso tudo. Tipo, não é possível que tudo isso tem, né? É em vão. Eu pensava, é tanta dor, não é possível, não tem que ter algum propósito, que seja, né, que eu possa ser essa voz e que Deus me dê sabedoria para isso também, né? Porque é de fato algo muito delicado, mas para despertar as pessoas para se cuidarem nesse aspecto, né? De forma integral. E que isso também não é vergonha alguma, né? Você ter tratamento psicológico, psiquiátrico, não quer dizer que você tá pirado, não quer dizer nada, quer dizer que naquele momento, Sim. né, o caminho que você estava seguindo não está conectando com o caminho que você pretende seguir, né? E precisa de ajuda com isso, com certeza, né? Precisa de ajuda para que se torne saudável de novo. Você começou a falar aí, e era a minha próxima pergunta para você. Uhum. E Deus, Dai? E Deus nisso tudo, cara? Porque vamos recapitular essa história aí, meu. É, Sua mãe criou vocês sozinhas, veio do Nordeste para São Paulo. Você tinha o sonho de honrar sua mãe, você tinha o sonho de dar um cantinho para ela, de aposentar ela com dignidade. Vocês vão para Brasília, conseguem uma condição melhor, compram uma casa, ela tira a própria vida, abala emocionalmente toda a família, porque não é fácil receber isso. E no meio disso tudo, Dai, onde você enxergou Deus, cara? Onde estava Deus nisso tudo? Porque eu tenho certeza que você fez essa pergunta para ele. Uhum. Olha, é bem complicado responder essa pergunta assim, porque eu de fato me questionei muitas vezes, né? Sobre o porquê disso tudo. E assim, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? A cada filho dele, cada ser que ele criou, ele dá a liberdade de escolha. E lidar com, né, a perda assim, a gente se culpa, a gente culpa Deus, mas eu sempre busquei não transferir toda essa raiva e culpa para Deus. Busquei, não estou falando que eu não senti isso, senti. Mas Sim. nutrir, entende? E ele sabe, né? Por mais que eu diga, não senti, ele sabe.